Adicionar mais pessoas a um projeto de software já atrasado o atrasará ainda mais. Essa é a lei de Brooks, que serve como base e síntese para esse livro, que é um clássico da engenharia de software, que é o mítico Homem-Mês. Esse livro foi lançado em 1975 por Frederick Brooks Jr. Porém, essa edição, que é a que a gente encontra ainda hoje, é a edição comemorativa de 20 anos, que foi lançada em 1995 e que contém algumas notas atualizadas do autor. E o mais interessante, que é o que torna esse livro tão importante ainda hoje, é que mesmo 50 anos atrás, muitas das coisas que Brooks falou nesse livro ainda acontecem no dia a dia de um desenvolvedor, inclusive na nossa área de Linux e sistemas embarcados. Brooks trabalhou na década de 50 em projetos como o IBM 7030 Stretch e o IBM System 360. O IBM System 360, esse projeto é o que ele vai usar como base para exemplificar muito do que ele traz aqui no livro. Foi ele, inclusive, desenvolvendo a série 360 da IBM, que resolveu mudar o tamanho do byte de 6 bits para 8 bits, permitindo que a gente pudesse utilizar também caracteres minúsculos. Isso pode parecer uma coisa pequena, mas foi revolucionário para a época e é um modelo que a gente utiliza até hoje. Além disso, foi Brooks que cunhou o termo arquitetura de computador. E como vocês podem ver também nas imagens que eu vou estar colocando aqui, esses computadores são muito diferentes dos computadores que a gente tem hoje em dia. Para você ter uma ideia, nessa época, os programadores utilizavam coding sheets para escrever o código manualmente. Outra pessoa digitava esse código em cartões perfurados que seriam processados pelo computador depois. Para você ter uma ideia, em 1968, um byte de memória custava entre 1 a 5 dólares. Um kbyte custaria entre 1.000 a 5.000 dólares. Afinal, o que é um homem-mês? Homem-mês é uma unidade de trabalho hipotética que representa o trabalho feito por uma pessoa em um mês. Ela já era utilizada em gestão de projetos para tentar determinar o tempo que leva para se concluir esse projeto. Esse tipo de medida, ela funciona muito bem para projetos onde são tarefas simples e independentes. E é por isso que ela era, e às vezes é ainda com outro nome, bastante utilizada. Como, por exemplo, uma linha de montagem de peças, para exemplificar. Nessa linha de montagem, você tem várias pessoas fazendo um trabalho, mesmo que seja igual, independentemente uma da outra. Nesse caso, você fazer a sua gestão de projeto com base no número de pessoas faz sentido, porque mais pessoas podem sim acelerar o processo. Mas, quando estamos falando de desenvolvimento de software, estamos falando de tarefas que são complexas e interdependentes. Então, adicionar mais pessoas acaba trazendo ainda mais projeto devido ao esforço de comunicação e treinamento. Nesse caso, homens e meses não são intercambiáveis. Mas afinal, por que a medida homem-mês ela não serve quando estamos falando da gestão de projeto de software? É isso que Brooks vai trazer nesse livro. Um dos pontos mais importantes é a questão da comunicação. Desenvolvimento de software é uma tarefa complexa, que muitas vezes exige uma equipe grande. Ele vai trazer como metáfora, para ilustrar toda essa questão de comunicação, a Torre de Babel, que ele fala que foi o primeiro grande fracasso da engenharia. No desenvolvimento de um projeto, a comunicação ruim, ela causa cronogramas desastrosos, onde tudo que foi previsto nunca acaba sendo alcançado, desvios de função, erros sistêmicos e total falta de alinhamento da equipe. Basicamente, quando uma tarefa precisa de comunicação intensa entre pessoas, a eficiência cai. Vou deixar um gráfico aqui na tela que é mostrado no livro, que mostra o impacto da comunicação no tempo de entrega de um projeto. E é um gráfico muito interessante. Basicamente, o tempo que leva para as pessoas se comunicarem diminui o tempo que elas têm para executarem as tarefas. Acho que todos nós já acabamos de um projeto onde reuniões, conversas, acompanhamento acabavam se tornando uma burocracia tão grande que o projeto se tornava muito mais improdutivo. E aqui que a gente vai falar um pouco sobre o cronograma de um projeto. Brooks coloca que, de acordo com a experiência dele, uma regra geral para o desenvolvimento de um projeto envolve 1/3 do tempo para planejamento, 1/6 do tempo para codificação, 1/4 do tempo para testes de componente e os testes iniciais do sistema, e 1/4 para testes finais com todos os componentes. Outro ponto importante que também está relacionado com o cronograma é a previsão de lançamento de um projeto. E ele vai trazer aqui o que ele chamou de dados de Postman, que documentou o que ele observou em algumas de suas equipes. Ele previu que sua equipe de programação errava em mais ou menos 50% das vezes, e cada tarefa acabava levando o dobro do tempo previsto anteriormente. As estimativas eram feitas por pessoas muito experientes da equipe, mas mesmo assim havia erros. E quando o atraso surgia, ele pedia que a equipe mantivesse um registro cuidadoso do uso do tempo naquele período.
No fim, pegando todos os dados, Portman concluiu que esse erro na hora de você fazer o cronograma se devia ao fato de que suas equipes utilizavam apenas 50% do seu tempo para programação real. Todo o resto ia em trabalhos de alta prioridade que não estavam relacionados ao projeto, reuniões, burocracia, assuntos da empresa, doenças que podem acontecer entre os membros e é inevitável, enfim. Tudo isso fazia com que o cronograma, mesmo que tenha sido feito por pessoas muito experientes, quase nunca fosse acertado. Um ponto muito importante que o autor traz também, quando ele está falando de previsão de lançamento e cronograma, é a questão da documentação, a importância da documentação em um projeto de software, não somente para os efeitos do cliente final que vai utilizar aquilo, mas também para a equipe. Caso alguém da equipe saia, seja substituído, a documentação faz toda a diferença. E nesse ponto, hoje em dia, nós temos ferramentas que facilitam muito isso, como, por exemplo, o GitHub. Um ponto também levantado e muito interessante é que ele vai falar sobre a diferença entre a manutenção de um software e de um hardware. E porque o software é, sim, um dos desenvolvimentos mais complexos que a gente tem. O primeiro motivo é que, diferente do hardware, o software ele nunca vai estar finalizado. O segundo motivo é que o cliente sempre vai encontrar algo novo para ser adicionado. O terceiro motivo é que, de acordo com os números dele, a manutenção do software custa 40% ou mais do que o custo total de desenvolvimento. Quarto ponto é que ele fala que correções introduzem novos bugs mais de 20% das vezes. Outro ponto é que quem vai fazer a manutenção do código normalmente não escreveu o código. Ou seja, código legado é realmente um grande problema. E nós, em sistemas embarcados, a gente vê muito e consegue se identificar muito com isso, porque os softwares e os sistemas operacionais que a gente utiliza, eles exigem sim muita modularidade, a transformação é muito rápida, porque as mudanças no hardware também são bem rápidas. Então, quem desenvolve software tem que correr para acompanhar. E é nesse ponto que eu gostaria de ler para vocês uma parte desse livro que é muito importante e muito interessante. Em primeiro lugar, devemos observar que a anomalia não é que o progresso do software seja muito lento, mas que o progresso do hardware de computador é muito rápido. Nenhuma outra tecnologia, desde o início da civilização, observou o ganho de 6 ordens de grandeza em preço e desempenho num período de 30 anos. E nenhuma outra tecnologia é possível escolher obter o ganho, tanto em aumento de desempenho como na redução de custos. Esses ganhos fluíram da transformação da manufatura de computadores de uma indústria de montagem para uma indústria de processo. A essência de uma entidade de software é um construto de conceitos que se interligam. Conjunto de dados, relações entre itens de dados, algoritmos e chamadas de funções. Essa essência é abstrata, pois o construto é o mesmo sob muitas representações diferentes. Ele é, todavia, altamente preciso e ricamente detalhado. Acredito que a parte mais difícil na construção de software é a especificação, o projeto e o teste de seu construto conceitual, não o trabalho de representá-lo e testar a fidelidade da representação. De certo ainda cometemos erros de sintaxe, mas eles são poeiras comparados com os erros conceituais na maioria dos sistemas. E para finalizar, um conceito que Brooks traz, e esse conceito ele adiciona no livro na edição de 20 anos, ou seja, 20 anos depois que ele levantou todos os pontos anteriores, é que não existe bala de prata. Não há nenhuma tecnologia única que vai resolver todos os problemas de desenvolvimento de software. Isso porque, como ele mesmo já disse várias vezes, o desenvolvimento de software é uma coisa complexa, não é uma coisa linear e não é uma coisa simples. Envolve também muita criatividade, envolve lidar com comunicação em equipe e envolve um cronograma e uma organização que também não são fáceis de serem feitas e seguidas. E é essa complexidade do software, de se desenvolver um software, que é a raiz de todos os problemas e dificuldades que a gente encontra no processo de desenvolvimento. Ele mesmo vai trazer 4 pontos que influenciam muito nessa complexidade, como a dificuldade de comunicação entre toda a equipe, a dificuldade de prever todos os estados do programa ou do software, a dificuldade de você introduzir novas funcionalidades sem adicionar mais vários bugs, e a dificuldade de aprendizado somada com a rotatividade da equipe são problemas que a gente sempre vai encontrar, e é por isso que esse livro é essencial para todos nós que somos programadores. Não importa a linguagem que você programa, não importa o produto final, vale muito a pena, porque muitos desses problemas, mesmo que ele esteja descrevendo uma situação de 50 anos atrás, a gente ainda encontra hoje em dia. Aqui ele vai falar, por exemplo, sobre os grandes problemas de alocação de memória, que, como eu já exemplifiquei anteriormente, eram realmente um grande problema na década de 60, porque era muito custoso. Aqui ele vai falar também
da questão de que as equipes elas tinham que, além de tudo, marcar horário para utilizar o computador, porque, de novo, eram cartões que você utilizava para programar o computador. Então, obviamente, ele vai colocar aqui problemas que se encontravam na década de 60 e 70 e que hoje em dia não tem. Mas a essência desse livro, o básico dele, a gente encontra até hoje. Trabalha diretamente com sistemas embarcados há pelo menos 6 anos. E muitas vezes eu me peguei rindo lendo esse livro, porque ele traz muitas situações que a gente encontra no dia a dia. Problemas como achar que o software é uma coisa fechada e não entender que mudanças trazem mais bugs, trazem mais complexidade, ainda é uma coisa bem frequente. Quanto a dificuldade de desenvolver vai aumentando com o tamanho da equipe, enfim, várias coisas desse livro podem ser aplicadas para o nosso dia a dia. O problema central é sobre como equipes funcionam e não somente sobre como desenvolver softwares, porque as duas coisas estão intrinsecamente ligadas. E conta pra gente qual é a sua opinião nos comentários, se você já leu esse livro, se você tem interesse de ler, e qual que é a sua experiência como programador em uma equipe. E siga a gente, porque estaremos trazendo muito conteúdo nas próximas semanas sobre Zephyr, Linux embarcado e muito mais.